Agora, a visão no templo. Ele foi ao templo quando se deu conta disso. Isaías viu isso. Ezequias, o que havia acontecido com ele, e então ele morreu e havia quero dizer, Uzias. E ele foi levado ao acampamento dos leprosos, e seu filho teve que reinar em seu lugar. E então Isaías ficou meio enfadado com aquilo, e assim sendo, ele foi ao templo um dia para se expressar sobre aquilo que o estava incomodando. Penso que é uma coisa boa para todos nós fazermos, é irmos à casa de Deus, ir ali e entregar sua alma e parar de se preocupar com o problema. Então, Isaías foi até ali e começou a orar. Talvez ele tenha ido à tarde ou de manhã cedo, não sei. Então ele foi ao altar e começou a orar, e se pôs a orar até que entrou em profunda sinceridade. Pois bem, esse é o caminho. Ele constatou que o que ele estava olhando aqui na terra havia falhado. Aquele rei a quem Deus havia abençoado, aquele grande e poderoso rei, o mais poderoso da terra, e mesmo assim havia falhado. E então ele não sabia o que fazer e se pôs a orar. Então, de repente, ele levantou a cabeça e viu um verdadeiro rei. Ele viu Deus exaltado nas alturas. Seu séquito enchia os céus. Ele viu, ele viu algo para olhar, um exemplo verdadeiro. Quando você olha e tenta fazer de um homem o seu exemplo, com certeza você vai errar, porque ele vai falhar. Mas ele estava tentando dizer ao profeta: não olhe para o homem ou para o que o homem diz. Volte seu olhar para mim e para o que eu digo. Olhe para cima aqui. Não há um trono terreno, mas há um trono celestial, exaltado lá nos céus. E seu séquito enchia os céus. E ele olhou para cima. Então ele olhou ao templo. No templo ele viu Deus exaltado e notou os serafins celestiais. Bem, os serafins não são anjos. Eles são chamados a ser os queimadores de sacrifícios que abrem caminho para os culpados. E eles eram queimadores de sacrifício. Havia uma cobertura especial sobre esses seres, mostrando que Deus é todo santo. Deus é totalmente santo, e eles clamavam com toda a força de suas vozes: Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso. Santo, 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 lá na presença de Deus. Lembre-se, eram os serafins e os querubins que guardavam o santo lugar. Eles são os que tomam o sacrifício e o oferecem. E aqui estavam eles, vivendo lá na presença de Deus, clamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Vamos dar uma olhada na estrutura deles por um momento. Vemos que eram criaturas de 6 asas. Eles tinham 2 asas sobre o rosto, 2 asas sobre os pés, e voavam com 2 asas. Em primeiro lugar, vamos considerar as 2 asas sobre suas faces. Primeiramente, o que será isso? Vamos descobrir o que significavam as 2 asas sobre suas faces. Quando Deus é tão santo que até mesmo os anjos e querubins têm que cobrir seus rostos para entrar em sua presença, como vamos nós estar? Quando estamos, todos temos que estar na presença de Deus. Ele é o juiz supremo e todos nós estaremos em sua presença. E os santos anjos que nunca souberam o que era pecado foram criados como um ser especial e para estar em sua presença têm que cobrir suas faces santas para estarem ali. Se os anjos têm que cobrir suas faces santas para estarem ali, o que faremos nós para ter que viver na presença do Deus Todo-Poderoso se estivermos em sua presença? Porém, temos uma cobertura, o sangue de Jesus Cristo. Isso é certo. Hoje, isso é reverência. Isso significava reverência na presença de Deus. Hoje não há reverência. Oh, o pouco que há é muito pouco. O que é isso? Você vê as pessoas rirem do que é chamado de cristianismo. O que vai acontecer com aquele homem? Quando Deus envia algo à terra e eles veem isso sendo operado exatamente de acordo com a palavra, e então o homem fala disso e zomba disso? Sabe o que a Bíblia diz? Jesus disse: é blasfêmia contra o Espírito Santo e nunca será perdoado. Oh, dizem, isso é do diabo. Tenha cuidado com o que você diz, irmão e irmã.
Cuidado com o que você diz, pecador. Não há perdão para isso. Jesus disse: falar uma palavra contra isso nunca será perdoado, nem neste mundo, nem no mundo vindouro. Veja o que ele acabava de fazer, discernindo, contando-lhes os pensamentos que estavam em seus corações. E eles disseram: ele é Beelzebu, chamando o Espírito de Deus de um espírito imundo, um demônio fazendo a obra de Deus. E ele disse: eu vos perdoarei. A expiação não havia sido feita naquele momento, e Jesus não havia morrido. Mas disse: quando o Espírito Santo vier, falar contra aquilo nunca vos será perdoado. Quando o Espírito Santo vier para fazer a mesma obra que ele estava fazendo então, isso nunca seria perdoado. Pessoas irreverentes. O que podemos esperar senão julgamento para essa nação que tem rejeitado a Deus? Essa nação, como muitos Billy Grahams e Oral Roberts que têm cruzado por todo esse país, e outros grandes soldados da cruz que têm passado por este país, pregando o Evangelho, e cada ano o comportamento das pessoas está mais desenfreado. O pecado continua se multiplicando. Foi o grande evangelista Billy Graham que disse outro dia, em uma de suas reuniões, quando ele foi a Nova York, contou que cria que Nova York havia aumentado muitos por cento em pecado desde o seu reavivamento ali. Contou que quando esteve aqui na Califórnia, Los Angeles, afirmou: daqui a 10 ou 15 anos, todo cidadão terá que carregar uma pistola ou algo para se proteger. Eles não dão conta de fazer cumprir a lei o suficiente. O pecado está expandindo tanto. Oh, o que é isso? É irreverência à Bíblia. Eles recusaram a oportunidade, blasfemaram e zombaram. Isso é certo. Bem, vamos trazer isso para um pouco mais perto de casa. Olhe para as igrejas, o que elas têm feito. Muitos deles atravessando o país. Quando você tem um homem com o suficiente do poder verdadeiro de Deus em si para dizer às pessoas sobre seus caminhos pecaminosos, consiga alguém que lhes diga que eles têm que nascer de novo, não dar um aperto de mãos ou vir adiante tomar uma decisão. Eles têm que nascer de novo, não colocar seu nome em um livro, ou se unir à igreja, ou apertar as mãos, ou alguma aspersão, ou um batismo, mas nascer do Espírito de Deus, separado, a vida de Deus vivendo em você, manifestando-se, não apenas hoje e amanhã, mas o restante de seus dias, com gozo em suas provas e tribulações. Você segue em frente, sabendo que o caminho para a glória está aberto diante de você. Esse é o tipo de evangelho. Quando você os encontra assim, você prega isso e volta no ano seguinte. Lá estão eles do mesmo jeito, a mesma coisa, só que piores, mais e mais. Quanto mais você prega contra isso, pior fica. O que é isso? É irreverência. E então, 95% daquelas pessoas vão à igreja, têm seus nomes no livro, dizem ser cristãos. Os homens que se dizem cristãos fumam, bebem, jogam e contam piadas sujas. Muitos diáconos na junta com uma, duas, três ou quatro esposas. Isso é verdade. Que desgraça. As mulheres cantam no coral com o cabelo cortado. A Bíblia diz que ela é uma pessoa sem honra, com pintura na face. Houve apenas uma mulher que pintou sua face na Bíblia. Essa foi Jezabel. Deus a deu como comida para os cães. Então você vê o que ele pensa sobre isso. E então você vem lhes contar sobre isso. Volta no ano seguinte, eles estão piores do que estavam no começo. Irreverentes, não têm respeito, nenhum pensamento de decência. Deixem-me lhes dizer algo, mulheres, moças e anciãs também. Saem por aí com esses vestidos, essas velhas roupinhas apertadas e shorts. Você diz: você não deveria estar falando assim, irmão Branham. Eu deveria sim. Esse é o meu dever. Este é um púlpito. Um homem me chamou a atenção não muito tempo atrás, um dos maiores evangelistas pentecostais do país. E ele disse: deixe essas pessoas em paz. Eu respondi: quem é você para me dizer para deixá-los em paz?
Ele afirmou: Eu te amo. E continuou: Seu ministério é orar pelos enfermos. Eu declarei: É pregar o evangelho, irmão. E ele prosseguiu: Olha, irmão Branham, disse: Bem, essas pessoas creem que você é um profeta. Repliquei: Eu nunca disse que era, disse? Ele respondeu: Mas eles creem que você é. Por que você não ensina essas mulheres como receber o Espírito Santo, como receber dons e fazer algo, em vez de sempre repreendê-las pela maneira como se vestem e pelo que fazem? Por que você não lhes ensina esse tipo de coisa para ajudar? Respondi: Como posso lhes ensinar álgebra quando elas nem mesmo aprenderam o ABC? Você sabe o que é ABC? Always believe Christ. Sempre creia em Cristo. Isso é certo. Pois bem, como se pode fazê-lo? Como se pode fazê-lo? Parece que há uma pressão sobre eles. Algo não os deixa fazê-lo. Isso os torna uma Sodoma moderna. Essa é a hora em que estamos, essas coisas horríveis que estão acontecendo na terra hoje. E ele disse: Bem, olhai. Eu disse: Não, eu não tenho nenhum programa para patrocinar. Não tenho nenhuma igreja para me excomungar. Não, Senhor. Eu disse. Ele afirmou: Esse é o dever do pastor, fazer isso. Eu repliquei: Mas eles não estão fazendo isso. Então, depende de alguém. Alguma voz tem que clamar contra isso, porque está errado. Certamente está errado. Tenham reverência e respeito por ele. Uma jovenzinha me disse uma vez, ela disse: Senhor Brana, eles não fazem outra roupa além desta. Eu contrapus: Eles ainda vendem mercadorias e têm máquinas de costura. Isso é certo. Deixe-me lhe dizer algo, senhora. Você pode ser tão pura e virtuosa quanto pode ser. Você pode ser tão honrada para com seu marido, seu namorado, quanto você pode ser. Mas um dia desses, no tribunal do julgamento, você vai responder por ter cometido adultério. E se eu não for culpada? Você é culpada. Jesus disse: Qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. E quando aquele pecador que olhou para você assim e teve aqueles pensamentos sobre você, ele terá que responder por isso, no dia do juízo. E por que ele fez isso? Você se apresentou a ele usando algum tipo de roupa depravada e coisas assim. Correto. É uma vergonha. Você vai ter que responder, senhora. E você, homem que se diz cristão, que deve governar sua casa e deixa sua mulher fazer isso, arrependa-se, ou toda a sua casa perecerá. Você pode não gostar de mim depois disso, mas vou lhe dizer a verdade, porque minhas mãos estarão livres do sangue quando eu for ao tribunal de julgamento. Isso é uma coisa certa. Veja, sim, ouça, irmão. Sempre há uma voz que acompanha o sinal, você sabe, e é melhor você ouvi-la. Não a minha, mas isso é o que a Bíblia diz, isso é certo. Oh, eu sei que parece antiquado, mas é exatamente o que a Bíblia diz, e é isso que devemos ser. Os anjos têm que cobrir seus rostos para estar na presença de Deus. E, mulheres, quando a Bíblia diz é indecente ou coisa decente uma mulher orar com seu cabelo cortado, ela não tem o direito de orar, e vocês a colocam no coral e até tornam uma pregadora. Correto. Eu sei que isso causa um pouco de mal-estar em vocês, mas sabe, como mamãe costumava me dizer, acerca de tomar óleo de rícino, se não te causa mal-estar, não te fará nenhum bem. Então é assim com o Evangelho. Tem que fazer você pensar. É a verdade. Tanto homem como mulher, ambos são culpados, ambos os lados. 6 de um e meia dúzia do outro. É exatamente onde estamos, irreverentes. Não importa o que a palavra diga. Bem, está tudo bem, eu creio que está tudo bem. Você está presumindo que está tudo bem. A Bíblia diz que está errado. E presumir é aventurar-se sem autoridade. Você não tem autoridade de Deus para fazê-lo. Esses seminários e escolas e coisas que passam por cima dessas coisas assim é uma desgraça. Isso coloca os jovens ministros no caminho errado.
leva-os após algum tipo de teologia feita pelo homem, ao invés da palavra de Deus. Não é de se admirar que eles não possam crer em uma mensagem verdadeira e genuína. Não é de se admirar que eles não possam ter essas coisas na igreja. Não é de se admirar que eles tenham que colocá-lo do lado de fora nos últimos dias, sem nenhuma reverência em sua presença. Sua presença pode descer, eles vão rir e mascar chiclete, andarão por aí e se comportarão como não sei o quê. Não há mais reverência do que nada em sua presença. Assim, pois, não há nenhuma reverência de forma alguma por Deus ou por seu povo. Por que fazem isso? Agora ouçam com atenção. Por que fazem isso? Eles não estão conscientes de sua presença. Eles acham que não é Deus. Você acha que aquela mulher teria realmente, ou aquele soldado, o teria esbofeteado no rosto e teria colocado um trapo em seu rosto e o golpeado na cabeça e dito: Bem, se és um profeta, diga-nos quem te bateu? Se aquele homem soubesse que era Deus que ele estava ferindo, você acha que ele teria feito aquilo? Você acha que aquele soldado bêbado teria arrancado a barba de seu rosto e cuspido em seu rosto, escarrando e cuspindo naquele rosto, se ele soubesse que era o Filho de Deus? Ele não tinha consciência disso. E hoje, o que as pessoas chamam de um bando de fanáticos, elas não estão conscientes de que é o Espírito Santo operando nessas pessoas e se dão bem com qualquer coisa. Não estão conscientes disso. Não estão conscientes de sua presença. Você sabe, como o velho ditado, alguns deles dizem: Eu vou à reunião para ridicularizar, vou à reunião para encontrar falhas. Disse que os tolos caminharão com sapatos de cravos onde os anjos temem pisar. Não conscientes de Deus, essa é a razão. Por que você não é como Davi? Davi disse: Eu o tenho posto sempre diante de mim. Essa é a razão pela qual ele disse: Não serei abalado, porque Deus estava sempre diante dele. Sim, Senhor. Agora, em segundo lugar, eles cobriam os pés. O que significava eles cobriam os pés? Humildade. Cobrir o rosto significava reverência na presença de Deus. Cobrir os pés era humildade em sua presença. Como Moisés em sua presença, tirando seus sapatos, descobriu os pés. Paulo, quando encontrou Jesus, a coluna de fogo, ele caiu no chão sobre seus pés, onde deveriam estar seus pés. Ele tinha o rosto. Humildade. João Batista, aquele grande profeta, o primeiro profeta a estar na terra em 400 anos, mas ele disse: Não sou digno de tocar em seus pés, de desatar a correia de sua sandália. Veja, o que tinha sobre seus pés que cobria significava humildade. Observe este servo agora diante de Deus, seu rosto coberto em reverência, seus pés cobertos em humildade. Sim, e esteja muito consciente de sua pequenez. Todos nós estamos tentando ser alguém grande. Eu sou o doutor fulano de tal, o grande fulano de tal. Você não é nada. Isso mesmo. Isso é apenas... Você não é nada. Se você quer saber quão grande você é, enfie seu dedo em um tanque de água e puxe-o para fora e encontre o buraco onde você o enfiou. Vem? Não há nada ali. E é isso que somos. Deus pode ficar sem nós, mas nós não podemos ficar sem Ele. Quem é você? Esteja consciente de quão pequeno você é. O caminho para cima é para baixo, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado.